Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o grande lançamento dessa semana e diria eu, o grande lançamento do mês. Sim, o mês só está começando e eu já digo que esse é o grande lançamento, o filme Pobres Criaturas. Durante a Era Vitoriana acompanhamos Bella Baxter, que é trazida de volta à vida pelo Dr. Goodwin Baxter, um cientista brilhante com métodos questionáveis. Com um novo cérebro, Bella precisa aprender tudo do zero e passa a se questionar a respeito de tudo, até que um dia é convidado pelo advogado Duncan Werburn para conhecer o mundo. O filme tem direção de Yorgos Lanthimos e um roteiro assinado pelo Tony McNamara, que por sua vez tem como base o livro de mesmo nome, escrito pelo Alasdair Gray. Um livro que em diversos momentos traz referências a grandes clássicos como Frankenstein e O Médico e o Monstro. E a ideia do filme, na verdade, nasceu em 2009, quando o próprio Yorgos foi falar com o autor do livro e pedir a bênção dele para conseguir fazer essa adaptação. O autor achou o máximo a adaptação rolar e ainda falou que ele tinha recém assistido Dente Canino e que tinha achado o Yorgos um diretor extremamente talentoso. Porém, na época, o diretor não tinha muitos contatos, então não tinha como ele fazer um filme, principalmente um filme como esse, que a gente vê que é tão caprichoso e cheio de detalhes, um filme muito grande mesmo. Então foi só depois do sucesso do filme A Favorita, que também tem dentro do seu elenco a Emma Stone, que o Yorgos Lanthimos conseguiu os contatos suficientes, né? Conseguiu atingir um nível suficiente para conseguir fazer esse tipo de filme. Quem acompanha os vídeos aqui do canal já sabe que eu tive a oportunidade incrível de conseguir ir até a pré-estreia do filme. Eu tava em São Paulo e eu pude ter essa experiência maravilhosa de participar da pré-estreia de um filme que eu tava muito ansiosa. Eu acho que eu pensava tanto em Poor Things, que era uma coisa que chegava a consumir pelo menos 20% do meu dia só pensando em como seria esse filme. Eu diria que desde um determinado momento que Poor Things se tornou o meu Roman Empire, e era só aquilo que eu pensava, e na atuação da Emma Stone, enfim, eu já vou entrar no meu momento extremamente fã, mas primeiro vamos falar do filme. Esse é um filme extremamente criativo que toca em diversas temáticas que são muito legais e interessantes, porém ele apresenta essas temáticas de uma maneira que eu nunca tinha visto no cinema sendo apresentado. São temáticas que, querendo ou não, a gente já viu em outros filmes, mas eu acho que aqui tem um toque especial e diferente. Durante o filme a gente passa por temáticas como a liberdade, a sexualidade, a identidade, o crescimento e amadurecimento, as vivências como mulher e realmente como a sociedade espera que a mulher se comporte. E ele também consegue passar por temas que tem um quê mais filosófico dentro do filme, como, enfim, a liberdade novamente, né, a moral, os padrões da sociedade e realmente toda essa questão ética também. E aqui a gente vê todos esses temas sendo questionados e discutidos basicamente por uma criança que não tem dentro dela enraizado as normas e os padrões e os costumes de uma sociedade, meio que só falando e fazendo tudo aquilo que ela sente que é certo, que ela acha que é certo, tudo aquilo que faz ela ser feliz e que de certa forma faz ela ser uma pessoa melhor conforme ela vai amadurecendo. E o filme é muito interessante porque ele tem vários toques que remetem a vários gêneros cinematográficos, seja o drama, tem momentos meio ficção científica, tem momentos de comédia, e eu acho que ele consegue se sair muito bem como sátira mesmo, principalmente por conta das reações da Bella tentando entender como que é o mundo, como as coisas são, e realmente só agindo da maneira que ela acha que é correto. E a Bella, ela é uma personagem que tem um instinto muito forte, que tem uma curiosidade gigantesca. Ela é uma personagem que quer descobrir as coisas, que quer explorar o mundo e que quer entender o que faz ela feliz e que quer continuar fazendo essas coisas que fazem ela feliz e que fazem ela melhorar, assim. E de certa forma eu sinto que isso torna o filme ainda mais humano. Isso foi uma coisa que eu pensei muito, principalmente comparando com o resto da cinematografia do diretor, que, enfim, tem filmes extremamente malucos que também falam muito sobre a sociedade, sobre normas, sobre o padrão. Mas eu acho que esse filme, apesar dele ser o mais maluco esteticamente, né, até por ter essa coisa mais surreal e meio que transportar a gente pra essa época gótica, antiga, assim, ele é um filme que eu sinto que representa com perfeição grande parte das experiências humanas através da personagem da Bella. Ele acaba se tornando um filme mais humano em comparação com os outros, pelo menos. Dentro dos temas, eu acho que uma das coisas mais legais e que, enfim, é um dos temas mais fortes dentro do filme é toda a questão da liberdade, já que a partir do momento que a Bella descobre o que é a liberdade e como ela pode ser livre, ela não quer nunca mais voltar a estar no controle de alguém, a ficar presa em algum determinado lugar. Ela sempre quer ser livre e ela sempre passa a lutar para
ser livre. Enfim, é uma coisa bem interessante dentro do filme. Eu acho que ele é um filme que dá muito espaço pra você sair pensando depois sobre ele. Acho que ele tem muito espaço também para diferentes pontos de vista. É um filme que traz muito essas discussões filosóficas, fala muito sobre a sociedade. Enfim, achei ele extremamente interessante. E a parte mais legal de tudo isso é que ele é muito engraçado. O filme em nenhum momento se torna cansativo, mesmo trazendo, enfim, infinitas temáticas, infinitos temas. Ele consegue se inovar a cada maneira, seja pela maneira como o diretor, enfim, o roteiro resolvem trazer esse tema, que geralmente vem com momentos de sátira, momentos engraçados, ou enfim, momentos um pouco mais dramáticos que acabam nos impactando também. Ele é um filme que não te cansa, apesar de toda essa informação, e eu acho que parte disso também é por conta da estética completamente maluca dele. A estética do filme é uma das coisas mais fascinantes dentro dele e é uma das coisas que eu mais penso a respeito, já que ele basicamente traz uma pintura surrealista pra dentro de um filme. O filme tem uma estética completamente maluca e bizarra que lembra muito diversos contos ali da Idade Média, como o próprio Frankenstein, em que a gente tem criaturas bizarras, e por mais que a história seja maluca, eu acho que o fascínio que a gente tem por aquele mundo é tão grande que a gente quer saber o que vai acontecer, seja por essas criaturas completamente doidas, seja pela estética, pelas cores, ou pela sensação que o filme dá de que ele se passa um grande sonho, assim. E o filme acaba ganhando um toque ainda mais interessante, porque a sensação que eu tive assistindo é que todos esses cenários é meio que a visão que a Bella tem daqueles lugares que ela vai conhecendo, que ela vai passeando, e conforme ela vai amadurecendo e crescendo, as coisas ficam menos fantasiosas, menos parecendo sonhos e vão tomando uma forma um pouco mais real. Então as cores do céu ficam mais normais, não ficam tão coloridas, as construções, os prédios, os veículos, enfim, tudo acaba ficando um pouco mais reduzido, assim. E durante o filme, uma das coisas que eu ficava pensando é que isso é muitas memórias que você tem da infância, né? Quando você cresce, você começa a olhar as coisas que você viveu na infância e muitas delas são memórias esquisitas, que você não sabe muito bem se realmente são sonhos ou se aquilo de fato aconteceu e se era daquele jeito. Muitas das coisas acabam ficando meio embaralhadas dentro da sua cabeça e pra mim foi um pouco dessa sensação, assim, ver o mundo através dos olhos da Bella. Digo mais, eu tenho uma memória constante de quando eu era criança de que eu caí de um barco muito alto e que todos os passageiros fizeram uma fila, e meio que cada um se segurando um no pé do outro pra conseguir me buscar pra eu não cair no mar. Tipo assim, eu tenho essa memória tão vívida na minha cabeça, mas é tão claro hoje em dia que isso não aconteceu, que eu sonhei, enfim, completamente maluca. E tudo isso acaba sendo intensificado pelas diferentes lentes que o diretor utiliza durante o filme, que acabam deixando aquele mundo, aquele cenário ainda mais distorcido. E em uma entrevista ele até chegou a comentar que ele usa a lente olho de peixe, né, como a gente geralmente chama. Eu não sei se realmente esse é o nome da lente, né, mas enfim, olho de peixe, pra passar tanto em momentos uma sensação mais claustrofóbica, e acho que vem ali nos momentos em que tentam prender a Bella, que tentam tirar a liberdade dela, assim, que ela começa a se ver mais presa, né, que você realmente vê aquele mundo mais fechado, e também sinto que vem momentos em que o diretor quer mostrar como aquele mundo ali é vasto, extremamente lúdico, mágico de certa forma, e você acaba ficando fascinado por ele da mesma forma que a Bella fica fascinada. Eu diria que é um filme que consegue muito bem passar todas as sensações que a personagem tá sentindo com uma facilidade extrema. E a gente não vê somente essa maluquice nos cenários, mas a gente vê também nos figurinos, que são extremamente coloridos e espalhafatosos e misturam traços não só da moda mais futurista, como da moda atual, como da moda e do jeito de se vestir daquela época em que o filme se passa. Então é uma coisa muito interessante, porque em diversos momentos você não sabe ao certo se o filme de fato se passa na era vitoriana ou se ele se passa no futuro. Enfim, acho que ele é muito interessante, ele é extremamente criativo e ele tem todos esses pequenos detalhes que deixam ele ainda mais fascinante. E a Bella Baxter é uma personagem sem filtro. Ela é ousada, ela é curiosa, ela é ingênua e ela não consegue entender diversas dessas normas da sociedade, se questiona
questionando sobre muitas delas e escolhendo não seguir nenhuma delas, não cumprir nenhum desses padrões, justamente colocando ela mesma em primeiro lugar e querendo seguir a vida, sempre buscando trazer felicidade pra ela mesma e tentando até mesmo melhorar como pessoa. E a performance da Emma Stone é simplesmente sensacional e extremamente magnética, é uma daquelas performances que te puxam pra dentro do filme. Eu acho que parte do filme prender tanto atenção é porque a performance da Emma Stone não te deixa em nenhum momento você tirar os olhos da tela. A maneira como ela cria a Bella, como ela faz todos os jeitos, o modo de falar, as expressões dela, de modo que a gente de fato enxergue uma criança ali no começo, é simplesmente sensacional. E conforme a personagem vai amadurecendo e evoluindo, a gente vê esses jeitinhos da Bella mudando, ela de fato crescendo e se tornando uma adulta mesmo e deixando os traços de criança pra trás, só que isso é feito de uma forma tão natural e orgânica dentro do filme que você só percebe isso quando chega no final do filme e você vê o quanto aquela personagem andou, né? O quanto ela cresceu ao longo da narrativa, assim. E, enfim, simplesmente eu amo a Emma Stone, ela é sem dúvidas a minha atriz favorita de todos. Eu gosto muito de todos os trabalhos dela e eu acho que aqui, de certa forma, ela teve uma liberdade gigantesca, assim, dentro da personagem, porque é uma personagem extremamente diferente. Enfim, eu acho que a Emma Stone faz trabalhos muito diferentes entre si. Eu acho que ela não é, assim como a personagem da Bella Baxter, uma pessoa que se prende só em um gênero, em um estilo de personagem. Eu acho que ela é uma atriz com um talento, assim, vasto para diferentes áreas. Ela serve no drama, ela serve na comédia, ela serve no musical e ela faz tudo isso com uma excelência absurda, assim. Eu gosto muito dela e a minha torcida pro Oscar, sem dúvidas, é dela. Eu falei sobre isso no vídeo dos indicados ao Oscar, mas eu sinto que eu tenho uma conexão com a Emma Stone, que assim, as vitórias dela é como se ela fosse da minha família, é como se fosse a minha vitória, como se eu tivesse indicado ao Oscar juntamente com ela. Não sei, eu acho ela assim, sensacional, sem dúvidas, uma daquelas atrizes que o que ela for fazer, eu vou assistir, eu vou estar ansiosa. Enfim, eu acho que se algum dia eu conhecer ela, capaz de eu desmaiar e realmente não conseguir falar nada, só ficar estática e... Enfim, acho ela sensacional e dentro desse filme é um dos meus trabalhos favoritos dela, assim, acho que ela tá bizarramente perfeita aqui dentro. Não só isso, mas eu acho que a personagem da Bella Baxter foi uma das minhas favoritas desse ano, se não a minha favorita de 2023. Eu acho que ela é uma personagem tão única, autêntica e ao longo do filme você acaba ficando fascinado pelo jeito dela, pela maneira como ela vê as coisas, você quer saber mais sobre ela, você quer que ela fale mais coisas, e eu acho que o filme nos coloca numa posição em que a gente se sente e a gente entende todos os outros personagens que também ficam fascinados e quase que hipnotizados por ela, seja, enfim, pela performance da Emma Stone, que, enfim, não vou nem entrar em mais palavras, porque senão a gente vai ficar aqui pra sempre, ou mesmo pela própria personalidade da personagem, pela maneira como ela questiona, e ela é uma personagem diferente, ela tem traços esquisitos, mas ainda assim a gente consegue se identificar de certa forma com ela, porque ela nada mais está do que procurando a felicidade, procurando melhorar como pessoa, enfim, ela tá vivendo como ser humano, querendo experimentar tudo que o mundo tem, querendo passar por todas essas coisas, e ela passa por coisas felizes, ela passa por coisas tristes, e a gente vê o quanto aquilo é importante pro crescimento da personagem, pro amadurecimento dela, enfim, é realmente sensacional. E outro destaque dentro do filme também são as performances do Willem Dafoe e do Mark Ruffalo. Aqui o Willem Dafoe basicamente interpreta um cientista maluco que passou por muitos traumas da vida e que acaba criando um apego até que paterno pela Bella, se preocupando com ela e querendo sempre o melhor pra ela, mesmo que muitas vezes esse melhor não seja o que ele quer. Eu acho que ele é um personagem muito legal, ele tem cenas engraçadíssimas e um visual completamente diferente, assim, acho que muito interessante. Todas as que ele fala também, ele sempre traz coisas sobre o passado dele que são extremamente engraçadas e que te faz pensar também em como ele coloca certas coisas do passado dele ou do cotidiano dele dentro da vida da Bella. Afinal, ele é um cientista, né? Ele experimenta coisas, ele trabalha com medicina ali, então, de certa forma, essa coisa da Bella querer experimentar o mundo e descobrir as coisas, acho que também vem muito disso. E o personagem do Mark Ruffalo, acho que ele tá sensacional, sem dúvidas, esse é o personagem mais diferente que eu já vi o ator interpretar, e ele até disse isso numa entrevista, que ele ficou muito receoso no começo, porque as pessoas têm essa visão dele do cara legal, do cara bonzinho, e aqui ele interpreta um personagem completamente diferente, é um personagem extremamente egocêntrico, que se coloca no centro em todo momento, que se acha muito, e que tem uma confiança quase que imbalável até o momento que ele conhece a Bella, e ela começa a meio que
não desafiar ele, mas ela passa a crescer e não caber mais dentro da mão dele, não conseguir mais ser controlada por ele. E nisso ele começa a ser um personagem extremamente patético, ansioso e inseguro mesmo, e se torna mais narcisista ainda, se é que isso é possível. Enfim, ele é um personagem muito engraçado. Acho que ele complementa bastante a atuação da Emma Stone dentro do filme. Gostei muito que ele foi indicado para a categoria de melhor ator coadjuvante. Não acho que ele vá levar o prêmio, mas ainda é muito legal ter esse reconhecimento, assim. Acho que o Willem Dafoe também poderia ter sido indicado. Os dois estão sensacionais e realmente eles são coadjuvantes, assim, eles cumprem o papel de elevar ali o protagonismo da Emma Stone no filme. Acho que eles são complementos muito legais pra dentro da história. Enfim, eu adorei Pobres Criaturas. Eu acho que foi um filme tão diferente do que eu tava imaginando. Eu fui assistir ele sabendo meio que o básico por cima. Eu não sabia exatamente sobre o que ele ia ser. E no final das contas eu acabei adorando. Ele sem dúvidas virou o meu filme favorito do diretor. E ele é esquisito, ele é maluco, mas ele ainda assim é extremamente humano. Ele traz questões filosóficas sem ser maçante, sem ser chato. Discussões que você vai ficar pensando depois do filme, que você vai poder discutir com outras pessoas. Ele é um filme muito criativo, muito bonito e maluco. Eu fiquei completamente fascinada. Eu acho que essa é a palavra correta. Pobres Criaturas é um filme extremamente fascinante. Tanto é que eu já falei essa palavra umas 50 vezes somente nesse vídeo, mas é porque é verdadeiro. É um sentimento real de interesse, de curiosidade. Eu não consegui tirar os olhos da tela. Foi um filme que me prendeu por completo. E, enfim, eu só queria saber mais do que a Bella Baxter vai fazer. Enfim, chegou no final e eu veria mais tempo daquela personagem, veria mais dela explorando o mundo. Acho que é um filme muito bom, de fato. Ele foi indicado a 8 categorias dentro do Oscar, se não me engano, que é o número... Não, 11 categorias dentro do Oscar, que é um número, enfim, bizarro, assim, e eu torço muito pra ele, assim. Eu acho que ele tem muitas chances. Tá agora na parte das campanhas, enfim, e de melhor atriz é da Emma Stone, não tem como. É dela o Oscar, já está com o nome dela, já dá pra entregar pra ela, porque essa performance é sensacional, assim. Eu acho que a categoria de melhor atriz é uma categoria que tá muito disputada. Acho que a gente tem lá dentro somente boas atuações, não tem ninguém ali que eu falaria, não sei, não, tem atuações fortes, tem atuações muito boas de personagens que muitas vezes eram destaque do filme, né, como eu falei da própria Carey Mulligan no filme Maestro, mas é da Emma Stone, gente, não tem como tirar esse Oscar dela, e se ela não ganhar, eu mesma vou até lá e vou roubar o Oscar pra ela. Mas enfim, Pobres Criaturas é um filme fascinante. Quanto mais eu penso nele, mais eu gosto dele, mais eu tenho vontade de reassistir ele. Eu acho que filmes que te trazem esse tipo de sensação são filmes extremamente especiais. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 9.5 e ele tá disponível nos cinemas. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Pobres Criaturas. Se você ainda não assistiu, comentar aqui quais são as suas expectativas e também comentar um pouco sobre o que você tá achando do Oscar, quais são as suas... Pra quem vão as suas torcidas, né? Se você concorda comigo com o Oscar da Emma Stone, enfim, comenta aqui embaixo. E foi isso, e até o próximo vídeo.